Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Temos a honra e o orgulho de receber aqui nos nossos estúdios pela primeira vez a oncologista, professora, doutora Eni Freitas. A gente vai falar sobre diagnóstico precoce de câncer, prevenção de câncer, tratamento ao câncer também. E eu queria começar com uma pergunta, doutora. A gente estava falando até aqui em off. Eu tenho percebido que muitas pessoas relativamente jovens têm tido diagnóstico de câncer. Eu atualmente tenho 2 amigos meus na faixa dos 30 anos que estão enfrentando esse problema. É uma coincidência da minha vida ou de fato o câncer tem se manifestado em pessoas mais jovens ultimamente? Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Darino, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom dia, prazer doutora. estar aqui falando sobre câncer. Câncer é essa doença que tem um estigma muito grande e todo mundo tem muito medo e às vezes evita o tema. Realmente é uma doença hoje que mata mais do que o Covid, por exemplo. Foram 6 milhões de mortes por Covid nesses 2 anos. E no mundo, 9 milhões de pessoas morrem por ano de câncer. Então, a gente tem que falar sobre isso. E a notícia boa é que a gente fala hoje de uma forma diferente. Fala que existem formas de prevenir o câncer, existem formas de tratar mais adequadamente o câncer. Porque câncer é uma doença que a gente reconhece fatores de riscos muitas vezes relacionados. A idade é um fator de risco. A idade jovem não é um fator tão importante para o câncer, a não ser que a gente tenha uma história familiar de pessoas que têm câncer na família e isso pode determinar o aparecimento do câncer mais cedo. Felizmente, isso é uma minoria dos cânceres. Os cânceres hoje são causados principalmente pela forma como a gente vive, pelo que a gente bebe, pelo que a gente come, se a gente está praticando atividade física ou não, se a gente está num peso normal, acima do peso, se a gente toma vacina. Então, existem cânceres que estão relacionados à infecção. Então, a gente tem, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de pênis, vulva, vagina, ânus, que está relacionado a um vírus que é o HPV, e é uma ST, uma infecção sexualmente transmissível. E a gente tem vacina para o HPV. Então, todas as crianças hoje de 9 a 14 anos têm o serviço, a disponibilidade gratuita da vacina. E como o Covid, infelizmente, que você acabou de falar, a adesão à vacinação nas crianças é muito baixa, muito aquém do que a gente gostaria. E, obviamente, a gente tem que estar mobilizando os responsáveis, pais, mães, educando. E por isso que esses programas, né, são tão importantes para que as pessoas entendam de que hoje a gente tem que falar de prevenção de doenças, prevenção de Covid, prevenção de câncer, evitar que a doença apareça, ou se ela apareça, ela não apareça tão grave, como a gente já aprendeu isso para o Covid. A vacina não previne o Covid, mas previne as formas graves, diminui mortalidade. E assim também é para o câncer. A gente pode ter métodos de detectar precoce câncer, de evitar até o aparecimento de câncer e diminuir, então, esse número expressivo ainda de mortes pela doença. Você pode participar do nosso programa, além do WhatsApp, você pode mandar sua mensagem no chat ao vivo na live do YouTube e fazer perguntas para a doutora Eni Freitas, oncologista da Clivale Mais. Doutora, qual é a importância do diagnóstico precoce? Deixar muito claro para as pessoas, né? Porque a gente tem a questão de que o prevenir é sempre melhor do que o remediar, né? Sim. Eu costumo ouvir muito dos pacientes, até de familiares, de que eu não vou procurar a doença porque eu não quero achar. E no câncer é o contrário. Quanto mais a gente procura e acha uma lesão que antecede o câncer ou o câncer num estágio inicial, a gente consegue, então, tratar essas doenças e as pessoas ficarem curadas, por exemplo. Parece estranho, né? O estigma é tão grande que a gente falar de cura de câncer parece uma coisa fora do comum, mas hoje, com esses métodos de prevenção, a gente consegue detectar precoce e curar. Quando a gente fala de método de prevenção, o que é que a gente está falando? Além, obviamente, de mudanças de hábito, né? Não fumar, fazer uso do álcool de forma moderada, se vacinar, fazer exames. Exames, muitas vezes, que podem detectar lesões que são precursoras. Então, a gente está aqui no Novembro Azul, né? O mês que lembra a conscientização para o câncer de próstata. O que é que a gente quer dizer com esse Novembro Azul e conscientização? É lembrar os homens que depois dos 50 anos o risco de câncer de próstata vai aumentando,
principalmente se existe história familiar de câncer na família, se existe alguns aspectos relacionados à raça, como a raça negra, e os homens então procurarem os seus urologistas, os seus médicos para fazerem exame clínico, muitas vezes o toque retal e a dosagem de um marcador que é chamado de PSA, porque isso pode detectar um câncer muito inicial e o tratamento ser efetivo no sentido de curar as doenças. A gente também tem isso, por exemplo, o Outubro Rosa que passou, onde a gente lembrou e lembra sempre a conscientização em relação à detecção precoce do câncer de mama, mulheres a partir dos 50 anos, mas também 40 anos já estarem sendo examinadas pelos seus médicos, ginecologistas, mastologistas, oncologistas, fazendo mamografia periodicamente, porque a gente consegue detectar às vezes nódulos na mama que são muito pequenos, muito iniciais, e o tratamento é menos mutilante e o tratamento cura o câncer, daí a importância. Beleza, queria mandar aqui um abraço para Janete Peixoto, Mônica Cristina e para minha mamãe, Dona Lourdes, que estão ligados na entrevista de doutora Eni pelo nosso canal do YouTube. Você também pode assistir pelo canal da Salvador FM no YouTube e também participar. Ou, se você preferir, você pode ligar para a gente pelo 7133329230 ou mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta para 999059230. Doutora, a senhora falou sobre o consumo de álcool. Qual é o câncer que pode ser provocado pelo consumo, vamos dizer assim, irrestrito do álcool? Isso, a gente tem vários, desde os cânceres que vão desde a cabeça, boca, laringe, esôfago, estômago, intestino, mama também tem uma relação. Às vezes, quando a gente associa o álcool com o fumo, esse efeito é potencializado e aí a gente tem outros cânceres também, né? Além de cabeça e pescoço, aí entra pulmão, pâncreas, bexiga. Então, a gente está falando aí de um cortejo aí de órgãos que são afetados, que a gente sabe dessa relação clara. Porque, assim, a gente ouve muito, né? A questão da alimentação saudável, né? E principalmente a questão do cigarro, né? Como impacto na incidência de câncer, mas do álcool eu não ouço falar muito. É importante que a gente fale porque efetivamente a gente tem esses dados já bem estudados e conhecidos. Obviamente não é o uso moderado do álcool, existem até estudos que mostram o álcool no seu uso moderado, alguns tipos de bebidas alcoólicas que podem até ser benéficas para algumas doenças, mas não para o câncer. E quando a gente tem associação de outros fatores de risco, aí a gente ainda tem a potencialização desse efeito carcinógeno que a gente chama. Doutora Eni, geralmente as pessoas quando vão fazer o exame, ela precisa buscar diversos especialistas, não é? Até porque há sempre um comportamento da questão de alimentação, o reforço que a senhora acabou de falar aí em relação ao consumo do álcool. Ele precisa fazer uma bateria de exames para chegar a uma conclusão assim? Não, Marcelo, a gente hoje já tem formas de rastrear, que é a prevenção do câncer, muito bem definidas. Então, por exemplo, as mulheres a partir dos 50 anos já vinham sendo acompanhadas com seus médicos ginecologistas, mastologistas, e a gente já sabe que elas devem fazer mamografia periodicamente. A mulher jovem, já em vida sexual ativa, a partir dos 25 anos, que está procurando seu acompanhamento com a médica ginecologista e sabe que anualmente tem que fazer o preventivo, então ela também já está de alguma forma rastreando e tentando prevenir o câncer. Para outras patologias, como por exemplo o câncer de pulmão, que ainda não é muito divulgado, efetivamente a gente tem que ter hoje o especialista, o pneumologista, o oncologista, principalmente se esses pacientes fumam, para fazerem exames que podem detectar precocemente um câncer. Então, um acompanhamento médico, e que não precisa ser com muitos especialistas, como você perguntou, Marcelo, mas com o especialista, o médico clínico, ou o ginecologista, ou o urologista, ou o próprio médico oncologista pode estar delineando essas formas de estar acompanhando e fazendo esses exames periodicamente. O Ligação Direta, entrevista de hoje, recebe a doutora Eni, oncologista da Clivale Mais. A gente está falando sobre câncer.
Doutora Eni Freitas, qual a importância do cuidado com o psicológico do paciente e da família que estão passando por um tratamento de câncer? Muito importante, né, Darino? O câncer ainda traz esse estigma de doença realmente aterrorizante, doença que mata, e eu costumo dizer que é esperado que diante de um diagnóstico de câncer, o paciente e a família fiquem bastante mobilizados, preocupados, e o papel não só da equipe médica, mas de uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes e a família, com psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, ajudam muito nessa passagem, né, de um diagnóstico de uma doença que às vezes traz medo, né? E que não necessariamente vai ser uma doença que vai estar impactando muito na qualidade de vida. Ou não é uma sentença de morte, né, doutor? Não é uma sentença de morte. Ontem eu atendi um paciente, por exemplo, de 50 anos, que fazendo exames de prevenção, a colonoscopia, ele detectou um câncer muito no início, então ele está curado. Mas ele veio muito mobilizado diante do diagnóstico de câncer, né? Ou seja, isso que está no nosso imaginário de que a gente vai ter um diagnóstico de câncer, então veio a sentença de morte, acabou a vida e a gente não tem mais nada que fazer. Graças a Deus a medicina vem avançando muito, não só na área da oncologia, mas também na área da oncologia, não só nos tratamentos, mas também na prevenção das doenças, para que a gente consiga mudar esse estigma e trabalhar melhor essas questões junto com a equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes. Doutora Eni, a senhora disse um paciente, né? Então, um paciente. A senhora consegue detectar uma mudança no comportamento dos homens, aceitarem mais, buscar o tratamento na área de saúde? Porque geralmente a gente comenta, né, que homem não gosta muito de ir para médico, e principalmente quando é médica. Sim, olha o preconceito, olha, né? Olha o preconceito. É por isso que a maioria dos urologistas, por exemplo, são homens. A gente tem poucos urologistas mulheres. Isso ainda é um fato, mas a gente consegue perceber já algumas mudanças. Na medida em que a informação está mais acessível a todos, inclusive para vocês homens. Mas o homem, ele é muito medroso também, né? Então, quando o homem ele começa a ter acesso à informação, ele começa a buscar mais, e óbvio, tem a ajuda da esposa muitas vezes, ou do companheiro, da companheira, de parentes. Ele ainda é muito levado, né? Ele não tem uma demanda espontânea, como a gente fala, muito grande de procurar o médico, mas a gente já percebe que sim, existe já uma busca mais ativa dos homens em relação à promoção de sua saúde e buscar esses acompanhamentos. Doutora Eni, foi um prazer imenso tê-la aqui, pelos esclarecimentos, pela sua simpatia, pela sua pontualidade. A gente sempre fica feliz quando o entrevistado chega cedo. Muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Tá aí, dona Eni Freitas, oncologista, falando sobre a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer. Esse foi o Ligação Direta Entrevista de hoje. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. 8 horas e 28 minutos. Atenção, 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 motoristas!